Bom dia a todos, muito bem-vindo. Mais uma palestra muito importante, né? A gente vai debater aqui e com muita propriedade aqui. Tem dois mestres aqui que podem falar muito bem sobre esse tema da inclusão dos estados e municípios e sobre essa questão da constitucionalização da PEC. Nosso tempo está bem avançado, bem atrasado. Vou corrigir aqui, e aí a gente já vai começar aqui, passando a palavra para o professor Fábio Danite, que pode começar, né? Depois Bruno, professor Bruno. Depois você, tá? Bom dia a todos. Agradeço aqui a organização do evento, de convidar, poder falar aqui do tema previdenciário, realmente aqui com os colegas de painel também. E vamos tentar aqui, nessa meia hora, falar um pouco sobre esse tema que foi proposto, que é a constitucionalização da Previdência, e escolher entre as que são mais particulares de estados e municípios. Bom, o título em si já é um problema, né? E quando a gente fala em constitucionalização da Previdência, isso quer dizer exatamente o quê? E, de fato, essa realidade ela tomou lugar no Brasil, na Assembleia Nacional Constituinte, lá em 87 e 88, em que o tema previdenciário foi disciplinado em vários aspectos particulares, com uma riqueza de detalhes, sem parâmetro no mundo. A literatura especializada costuma dizer que a Constituição brasileira ela é a mais dirigente em matéria previdenciária no mundo. Nenhuma Constituição no mundo estabelece, por exemplo, que o benefício tem que ter correção anual, como é que se quantifica a renda mensal inicial de benefício, requisitos de elegibilidade para uma aposentadoria, e a nossa Constituição entra nesse detalhamento todo. Eu sempre tenho a oportunidade de discutir esse tema com professores estrangeiros, eu vejo aquela cara de surpresa, né? Quando eu digo que a idade mínima de aposentadoria está na Constituição, né? Fico olhando como é que é, repete isso, não acredita, pede para eu mostrar, né? Tem que mostrar. E por que isso? Isso é uma discussão sempre interessante. Por que a Constituição brasileira ela é tão dirigente, tão atuante na matéria previdenciária? E aí a dogmática jurídica discute a temática da constitucionalização do direito em duas vertentes. A gente tem a vertente que a gente pode dizer que é a vertente bela, e a outra que seria a vertente feia, digamos assim. A vertente bela é aquela ideia de que a Constituição ela é reconhecida como uma norma jurídica dotada de efeitos, que serve para nortear a interpretação e a aplicação das leis, da legislação infraconstitucional. Isso é um grande avanço da Constituição de 88. Quem tem aqui mais de 50 anos deve bem lembrar que a Constituição no passado não era sequer vista como norma jurídica, era uma carta política, tecnicamente. Ninguém, seriamente, lá até início dos anos 80, achava que poderia pleitear algo em juízo com base na Constituição. Você está achado de louco, né? Então, um advogado sério daquela época, o indivíduo que estudava processo civil, né? Processo penal, Constituição, não servia para nada. Em 88 isso muda. Mas qual é o lado feio dessa expressão? Essa expressão da constitucionalização do direito e, por conseguinte, da Previdência, também designa uma realidade histórica em que o poder constituinte originário não confiava no poder legislativo, no Congresso Nacional, no Parlamento, e, em virtude disso, tentava entrincheirar tudo o que podia na Constituição. E foi exatamente o que aconteceu na matéria previdenciária. O que se via até 88 era, frequentemente, o desrespeito às normas previdenciárias, até a direitos adquiridos. Então, o Constituinte originário buscou inserir na Constituição determinadas garantias, ou seja, a ideia de que, entrincheirando aquelas previsões na Constituição, os direitos de trabalhadores, segurados e dependentes seriam respeitados. Agora, o problema disso, como a gente viu ontem, inclusive, na exposição do ministro Roberto Barroso, é que sempre que falamos em reforma da Previdência, inexoravelmente temos que enfrentar uma reforma constitucional. E aí o dramático disso é que toda reforma assume uma conduta um tanto quanto esquizofrênica, porque, de um lado,
tenta desconstitucionalizar algumas coisas, abrindo espaço para o legislativo ordinário. Foi o que aconteceu agora com a emenda 103, muita coisa foi delegada à lei, corretamente, inclusive, do meu ponto de vista. Mas, por outro lado, resolve constitucionalizar outros itens que são considerados mais sensíveis. E aí, quando eu falava sobre isso, até na Comissão de Reforma no Congresso Nacional, eu falei, olha só, isso não faz sentido, né? Como é que a gente vai tirar coisa da Constituição e botar outras? Qual é o objetivo disso, né? A gente tem que confiar no parlamento, né? Eu falei isso no parlamento, inclusive, né? E aí os deputados olharam para mim, mas a gente não tem certeza, não tem segurança, né, de tirar isso da Constituição. Eu falei, bom, então fecha tudo, né? Vamos chamar a família real de volta. De repente o despotismo esclarecido nos salva. Mas não dá para a gente não confiar no nosso próprio poder legislativo, mas infelizmente o caminho acabou não sendo esse. E muitos temas ainda permanecem constitucionalizados como requisitos de elegibilidade de benefício. Bom, e aí então, aspectos gerais dessa temática, né? A constitucionalização, em resumo, perdura. A temática previdenciária ainda é muito disciplinada no texto constitucional, ou seja, seguramente teremos problemas futuros nas novas reformas previdenciárias que seguramente virão. Pelo menos algo de bom ocorreu, que foi a questão da aposentadoria voluntária exclusivamente por idade. Aquela dicotomia aposentadoria por idade em termos de contribuição acaba daqui para frente, né, para as novas gerações. Claro que há regras transitórias, mas a regra geral agora vai ser exclusivamente por idade, tanto no regime geral como no regime próprio. Mas a preservação de benefícios especiais é explícita hoje no artigo 40 da Constituição. A redação atual é até um tanto quanto exótica, né? Porque antes havia lá o artigo 40, parágrafo 4, uns 3 incisos, previam as ressalvas, agora inventaram parágrafo 4A, B e C, não sei porquê, né? Porque o negócio é até meio feio, né? Poderiam manter aquela ordenação anterior. Mas, em linhas gerais, ficou lá a previsão particular para pessoas em atividade de risco, carreira policial, o servidor em atividade insalubre, e aquele também com deficiência. Tudo a ser disciplinado ainda em lei complementar. E uma coisa que chamou particularmente a atenção na reforma, e que terá reflexo em estados e municípios, é uma preocupação muito elevada com a questão do equilíbrio financeiro atuarial. Sabe que isso já estava no caput do artigo 40 da Constituição, não é nenhuma novidade. Mesmo antes das reformas anteriores, da emenda 41, da emenda 20, já poderia dizer que implicitamente isso sempre fora um requisito de qualquer modelo previdenciário, ainda mais de índole bismarckiana, como os nossos sistemas. Só que dessa vez a Constituição adota inclusive uma terminologia que se aproxima do ideário da Previdência Complementar, quando se fala, por exemplo, de contribuição extraordinária. Essa questão de contribuição normal e extraordinária é a previsão da Lei Complementar 109, e a contribuição extraordinária, que é o meio utilizado para se fazer frente a serviço passado, déficits, desequilíbrios, etc., hoje entra na Constituição como algo possível para os regimes próprios de previdência. Aí, entrando aqui nos aspectos controvertidos, né, eu tentei pensar algo também que me chamou a atenção dessa reforma e que, em alguma medida, vai ter um reflexo importante para regimes próprios, estaduais e municipais. Seguramente vocês acompanharam toda a discussão da PEC 06, hoje, emenda 103, sobre a inclusão explícita e direta de estados e municípios na reforma. Como vimos politicamente, esse arranjo acabou não sendo possível, isso acabou ficando para a PEC paralela, a gente vai falar dela daqui a pouco. E aí, então, o que hoje fala a Constituição, que é direito vigente hoje, lá no artigo 40, é que cada estado e município teria que disciplinar o seu regime próprio. E enquanto isso não acontece, as regras anteriores à PEC 06 hoje, emenda 103, continuam vigorando. Ou seja, a gente tem aqui um interessante e incomum caso de ultratividade das normas constitucionais de previdência, que em tese foram já revogados, retirados da Constituição de 88 pela emenda 03, mas tem uma ultratividade, uma possibilidade de aplicação para regimes próprios estaduais e municipais. Claro que se a PEC paralela vingar, tudo isso muda, mas hoje a regra do jogo é essa. Até em virtude da PEC paralela, se nota que muitos estados e municípios, a
acabaram adotando uma estratégia de inércia para ver como é que a coisa vai evoluir no Congresso Nacional e, com isso, evitar o custo político de tentar aprovar uma reforma local. O que chama a minha atenção nessa discussão, né, pelo que está hoje na Constituição, é uma eventual incongruência com a competência da União para estabelecer normas gerais em matéria de previdência. O artigo 24 da Constituição prevê competência concorrente da União com Estados em matéria previdenciária. Em matéria de competência concorrente, cabe à União estabelecer normas gerais. E como é que fica, então, a previsão hoje do artigo 40, em que parece dar uma amplitude maior a estados e municípios? Então, acho que a gente tem que buscar alguma redução teleológica nesse preceito, de tal maneira que ainda seja preservada a competência da União para o estabelecimento de normas gerais, se assim desejar. A Previdência Complementar Privada sofre uma alteração interessante, já que, pela redação atual, lá no artigo 40 também, dos parágrafos 14, 15 e 16, que tratam do tema, a Previdência Complementar do Servidor, ela pode ser também atendida por entidades abertas. Isso é uma grande novidade. O sistema até então previa tão somente a figura de entidade fechada, mas hoje há a possibilidade de entidades abertas atuarem nesse segmento. Claro que isso ainda carece de lei, e a própria emenda 103, lá no final, lá no artigo 33, diz que as entidades abertas só podem oferecer serviços nesse segmento quando houver a disciplina específica, que não há, né, naturalmente. O que eu achei interessante dessa mudança é que, pelo menos, a reforma acabou com aquela figura exótica da entidade privada de previdência complementar de natureza pública, que ninguém sabia o que era isso, né? E todas as entidades criadas ignoravam esse negócio solenemente. Acabou-se com essa previsão. E uma discussão interessante que aparece aqui é a questão da natureza eventualmente obrigatória. Isso foi também apresentado rapidamente pelo ministro Luiz Roberto Barroso ontem, né? E a primeira leitura lá do artigo 40, parágrafo 14, dá a impressão, agora o servidor vai ser obrigado a aderir à Previdência Complementar. Não, não é isso. A adesão continua sendo facultativa. Isso é um atributo que não mudou da Previdência Complementar brasileira, continua lá no artigo 202, inclusive. O que pode se discutir é a eventual obrigatoriedade da criação desse modelo, que todos os estados e municípios tenham que criar e o servidor que quiser venha a aderir. Só que mesmo assim eu entendo que isso também não é a interpretação correta. Isso carece de alguma redução teleológica, porque a maioria dos municípios, como a gente sabe, sequer tem regime próprio. Você vai obrigar um município que não tem regime próprio de previdência a criar modelo de previdência complementar para os seus servidores. Não faz sentido algum. Então, a gente pode entender esse sistema como direcionado àqueles estados e municípios que têm o respectivo regime próprio. Então, para esses entes federados, haveria necessidade de se ofertar algum tipo de previdência complementar. E é claro que não é necessário criar um fundo de pensão para isso, né? Hoje existe a figura dos fundos múltiplos que podem atender essa demanda e, no futuro, até as entidades abertas, quando o tema for finalmente disciplinado em lei. Um aspecto que eu acho interessante também, hoje, o artigo 39, parágrafo 9, após a emenda 103, em que se estabelece a vedação de incorporação de funções comissionadas ou cargos de confiança à remuneração, que, como regra geral, é uma previsão, em tese, correta para evitar o acréscimo desproporcional de dispêndio com folha de pagamento, mas a dúvida que nos coloca aqui hoje é, como é que fica a aposentadoria, né? E acho que isso se resolve pela nova sistemática de cálculo de aposentadoria, que é justamente a média remuneratória. Então, se o indivíduo recebeu, ao longo da vida dele, ou parte da sua vida profissional, um adicional, seja por função de confiança ou cargo em comissão, e ofereceu isso à tributação, como a lei hoje permite, isso, claro, tem que ser computado na média. Acho, inclusive, que a emenda 103 caminhou bem ao alterar o artigo 40, parágrafo 2º da Constituição, que tinha um dispositivo problemático. A Constituição dizia que a aposentadoria do servidor não poderia ser superior à sua última remuneração. Eu sempre defendi que, desde a emenda 20, esse dispositivo tinha sido tacitamente revogado. Não fazia o menor sentido.
É que nem o regime geral hoje. No INSS, é possível que um trabalhador tenha uma aposentadoria maior que o seu último salário? Bom, claro, né? Matematicamente falando, vai se fazer a média, dependendo ali dos aspectos particulares daquele trabalhador, o resultado pode ficar maior. A regra do artigo 40, parágrafo 2º, fazia sentido na sistemática pretérita de aposentadoria do servidor, em que o benefício era calculado com base na última remuneração. Aí, claro, então, o seu benefício será, na melhor das hipóteses, a sua última remuneração. Hoje, como é média, isso não faz sentido. Com a mudança do artigo 40, parágrafo 2º, então acho que isso não será propriamente um problema. Havendo contribuição, isso pode, matematicamente, gerar efeitos na aposentadoria. Acho que há algumas incongruências também na previsão da Constituição quanto a requisitos de elegibilidade e renda mensal inicial. A Constituição diz que a renda mensal inicial fica para a lei ordinária, disciplinar. Claro que a própria emenda traz regras provisórias para disciplinar isso, mas enfim, lei ordinária trata do tema. Só que os requisitos de elegibilidade, em tese, são de competência de lei complementar. O que, do meu ponto de vista, não faz sentido, não? Por que parte das regras ficam em lei complementar, parte em lei ordinária? Só que também não acho que tenha inconstitucionalidade aí, né? Você lembra aquela máxima que nem tudo que é esquisito é inconstitucional. É um negócio estranho, mas enfim, talvez uma tecnia do constituinte derivado, até por razão aí da velocidade com que essa reforma foi feita. Outros aspectos controvertidos aqui. A Constituição hoje parece condicionar a contagem recíproca entre regimes à prévia indenização. Isso é um negócio que me chama a atenção. Até porque, frequentemente, o trabalhador não tem qualquer influência, responsabilidade ou encargo quanto a isso. Ele foi lá, trabalhou, muito frequentemente contribuiu, foi descontado. E se os regimes ali não se acertam por algum motivo, que infelizmente é muito comum, ele, trabalhador, não deve ser prejudicado. Até porque é uma presunção a seu favor de que o recolhimento foi feito de forma adequada e à época oportuna. Então, acho que isso deve sofrer também algum tipo de interpretação conforme para ser considerado requisito válido. E o que é dramático também é o artigo 25, parágrafo 3º da emenda 103, que é um dos dispositivos, que eu diria, dos mais bizarros que eu já vi nos últimos anos, que basicamente prevê uma nulidade retroativa de benefícios concedidos em virtude de tempo sem contribuição. Isso é uma coisa totalmente teratológica, até porque sabemos que até a emenda 20 de 98, a reforma do governo Fernando Henrique, o critério para a concessão do benefício era tempo de serviço, não era tempo de contribuição. Veio o dispositivo de emenda agora, emenda que em tese reconhece direitos adquiridos, inclusive, né, está lá no artigo 3º, dizendo não, vamos rever tudo e cancelar tudo que é benefício que foi concedido sem observar uma contagem recíproca adequada e sem observar o recolhimento devido. É claro que isso vai ser afastado pelos tribunais. Um ponto que me parece controvertido é que eu acho que há uma inconstitucionalidade flagrante também, é o artigo 40, parágrafo 22, quando veda a criação de novos regimes próprios. É até compreensível a preocupação do governo federal e do parlamento com o tema da previdência dos servidores, mas a partir do momento que municípios são entes federados também e têm autonomia, pode uma emenda constitucional dizer que o município hoje não pode criar um regime próprio caso queira. Não faz o menor sentido. Então, o que se pode extrair daí é, se quiser criar, pode, mas claro, tem que provar a viabilidade financeira e atuarial daquele regime próprio. Redação pura e simples não me parece constitucional. E o que também é preocupante sobremaneira é a possibilidade de contribuições extraordinárias, como eu falei aqui no primeiro slide. Isso hoje é expresso na Constituição na hipótese de desequilíbrio atuarial. Bom, qual é o regime próprio que está em desequilíbrio atuarial? Né? Muitos. E aí como é que fica então? Poderia se estabelecer contribuições extraordinárias? E aí contribuição extraordinária, em tese não tem limite, como é que funciona isso? Né? Acho que isso tem que ser interpretado também com algum temperamento. Eu já disse várias vezes aqui nesses eventos que a previdência do servidor, historicamente, ela não era contributiva, todos sabemos disso. A previdência do servidor, ela tinha uma natureza muito mais de prêmio
do que compra prestacional em virtude de uma contribuição vertida ao longo do tempo. E aí os modelos históricos explicam isso, que a função pública era uma delegação do rei, e aí até como forma de premiar a lealdade daquele indivíduo, dava-se um benefício pecuniário depois de determinado tempo. O Brasil seguiu essa linha, isso foi mudando paulatinamente a partir da emenda 3, e não há como se mudar um modelo não contributivo para um modelo contributivo de uma hora para outra. Isso tem custo de transição, evidentemente. E aí tem um aspecto de justiça intergeracional. Por que estabelecer esse ônus tão severo sobre a nossa geração? Está aqui em atividade, está contribuindo. Isso é um ponto também que a literatura especializada discorre muito, porque planos protetivos, sistemas previdenciários, eles não têm prazo de validade. A ideia é que eles se eternizem, atendo a várias gerações. Logo, você tem, em tese, condições de diluir esse custo de transição de uma forma razoável. O que frequentemente acontece é que a política atrapalha a atuária, né? E o governante da vez fala, não, eu não tenho 10 anos para resolver esse problema, eu tenho 3, porque daqui a pouco eu tenho que me reeleger. Então vamos fazer um negócio aí mais duro, né? E apertar mais essa turma, para daqui a 2, 3 anos eu poder apresentar um resultado de que eu consegui resolver esse problema. Não. Então acho que esse é um aspecto que será discutido no Supremo Tribunal Federal, não é propriamente a necessidade da reforma, né? Como o ministro disse ontem, é necessária, sim, mas a questão talvez é a velocidade, né? Ou o grau de restrição que se pretende colocar aqui, talvez não seja dos mais razoáveis e adequados. A aposentadoria especial como mera faculdade é uma discussão interessante também, porque pela literalidade do artigo 40 dá a impressão que o ente federativo pode instituir ou não esses benefícios. E aí, do meu ponto de vista, essa faculdade literal do dispositivo é, na verdade, uma obrigatoriedade, até em virtude dos precedentes do STF, que tem reconhecido a aplicação analógica do regime geral ao regime próprio, nessa hipótese lacuna. E esse dispositivo, o artigo 40, parágrafo 12, continua na Constituição, embora com nova redação, mas a possibilidade existe. Então, a eventual omissão do regime próprio será judicialmente suprida por aplicação analógica do regime geral. Então, não vejo propriamente como faculdade. Acho que a emenda também erra em manter a questão do tempo mínimo de serviço público no cargo para fins de aposentadoria voluntária. Isso é um requisito que perdeu o sentido hoje. Isso era uma regra que era importante até a emenda 20 de 98, porque era comum que pessoas ingressassem no serviço público para obter aposentadorias integrais. Eu vi isso, né? Quando ingressei na fiscalização federal em 97, era comum encontrar nos cursos preparatórios pessoas de meia idade. Eu lá na minha ingenuidade olhava para aquilo, mas é uma vocação tardia para o serviço público, né? E depois que eu fui entender, não, as pessoas querem passar, tomar posse, trabalhar lá um dia e depois se aposentar. Era possível, não tinha tempo mínimo, podia se aposentar com remuneração integral. Então, esse filtro de tempo mínimo fazia sentido naquela época. Só que hoje, a regra é o benefício calculado pela média. Então, se o indivíduo contribuiu a vida inteira sobre o salário mínimo, vira fiscal da Receita, quer trabalhar um mês e se aposentar, tudo bem, amigo, vai, mas seu benefício vai ser salário mínimo. Vai ser 6 meses ali contribuindo sobre 30 mil que vai resolver a sua vida. Então, qual é a lógica disso? Não? Acho que é um requisito que não faz sentido no sistema atual. E um aspecto controvertido que seguramente também será enfrentado pelo STF é a nova alteração de regras transitórias de aposentadoria de servidor. Isso é um negócio impressionante, né? A minha geração, então, aquela turma que entrou lá nos anos 90 no serviço público, é aquele coitado que vê a linha de chegada ali na frente dele, né? Ele está quase lá, a linha anda de novo, né? Ele dá mais um sprint, está quase chegando a linha de novo, e lá vai a linha de novo para frente. E assim vai. Para vocês terem ideia, se eu ainda estivesse na Receita Federal, antes da reforma, quando eu saí, né? Eu saí em 2012, estavam faltando ali uns 15 anos para eu me aposentar. Eu olhei para aquilo, você não vai ficar assim, vou sair. Aí hoje estaria faltando uns 8, só que com a reforma faltando 15 de novo, dobrou, né? Ou seja, ia zerar a contagem, né? Imagina a minha felicidade aqui hoje, né? Se eu estivesse lá. E aí isso tem um componente de desonestidade, né? Porque o princípio da segurança jurídica, na sua vertente subjetiva, demanda também algum grau de confiança, boa-fé na relação entre a administração e a administrado.
E aí o que acontece? A estratégia de vida vitoriosa é daquela pessoa que não confia no Estado. Não dá, né? Para dizer que isso é compatível com a Constituição de 88. Agora, com relação ao PEC paralela, aqui falando rapidamente, de botar o nosso evento de volta no horário. A PEC paralela, como nós vimos noticiada, ela tenta suprir justamente a ausência de estados e municípios de forma direta e imediata na reforma da Previdência. E por isso que foi iniciada, inclusive, pelo Senado. E aí o que é sugerido pela PEC é a inclusão do artigo 40A, que fala da possibilidade, por lei ordinária, de estados e municípios replicarem as regras do artigo 40, ou seja, facilitando a vida de regimes próprios, dizendo simplesmente, aqui no meu estado, no meu município, eu vou copiar tudo que está aí no artigo 40. Vamos lá, seguir esse caminho. Sem necessariamente retirar a autonomia dos entes federados. Agora, o que me chama a atenção desses dispositivos, seguramente vai ser um problema, é a questão da adoção integral do regime próprio federal. Ou seja, o que está dentro da PEC paralela é tudo ou nada. A mensagem que se coloca lá, olha só, o Estado de Alagoas, você quer replicar as regras do RPPS federal? Sim. Então é porteira fechada. Tem que ser tudo. E eu acho que isso não faz sentido, novamente, porque você vulnera a autonomia do ente federado. O ente federado pode ser, não, eu vou seguir exceto nesses pontos. Eu posso fazer aqui uma lei estadual para o meu regime próprio. Não, tudo bem, requisitos de idade, tudo isso aí, eu concordo. Mas eu acho que aqui no meu estado eles têm alguma particularidade que demanda um tratamento apartado e eu quero fazer isso. Pelo que está na PEC paralela, isso em tese não seria possível. Eu acho que essa adoção integral pode sofrer algum temperamento também pelo Supremo Tribunal Federal, claro, na hipótese dessa PEC paralela ser aprovada. E a inclusão das aposentadorias especiais independente de lei complementar local. Isso eu acho, na verdade, até algo pode ser positivo, que também favorece regimes próprios estaduais e municipais, isentando esses entes do ônus de aprovar uma legislação particular e simplesmente seguindo o paradigma da lei federal. Aqui, novamente, a gente encontra o problema da adoção integral. Se o Estado de Alagoas, por exemplo, diz, não, olha só, as regras do RPPS federal nos atende, mas para atividades insalubres, por exemplo, não, eu quero ter uma regra autônoma. Já daria problema quanto à adoção integral. Eu acho que essa adoção integral ela pode ser uma regra, digamos, a priori, prioristicamente o ente deve seguir esse caminho, mas desde que demonstrada a necessidade de um tratamento autônomo, diversificado, em determinada situação e principalmente desde que demonstrada a viabilidade atuarial, dá para se superar esse obstáculo a priori da PEC paralela. E pontos que já parecem inconstitucionais. Aí aqui já acho que há inconstitucionalidade da PEC paralela, em que o artigo 40A, sem qualquer disfarce, diz que a adoção pelos Estados, ou seja, a adesão dos Estados à dinâmica, às regras do RPPS federal, por simetria, implicaria também uma adesão dos municípios, salvo lei local dispondo diversamente. Então, isso não faz também o menor sentido, né? É uma tutela coercitiva, desproporcional aos municípios. Porque tudo que é município do Estado de Alagoas seria obrigado a aderir a esse mesmo regime pelo simples fato do Estado também ter aderido. É claro que isso não é razoável. Isso poderia funcionar se fosse o contrário, né? Não há adesão automática, salvo manifestação de lei local. E a adesão também implica o uso das alíquotas progressivas no artigo 11 da emenda 103. Isso é um ponto também que eu sempre me debati nos últimos anos, com essa mania da União de querer impor aos estados e municípios determinada alíquota mínima de contribuição. Isso não faz sentido. Cada ente deve buscar um equilíbrio financeiro e atuarial. Bom, se no regime próprio aqui, o Estado de Alagoas, por exemplo, tem a demonstração financeira e atuarial dizendo que 11% é suficiente e funciona, vai cobrar mais para quê? Vai guardar dinheiro no cofre? Não faz sentido isso. Então, considero também esse ponto inconstitucional.
E aí, finalizando aqui minha exposição, né, o que eu noto da reforma da Previdência, da emenda 113, da PEC paralela, é novamente essa perspectiva do governo federal querendo tutelar regimes próprios de estados e municípios. Como se fosse um regime federativo mambembe, que você não dá muita autonomia para os entes porque você não confia neles. Esse pessoal faz muita besteira, que nem um pai que tem um filho de 18 anos, né, que em tese é maior, você não confia muito, então ainda dá uma mesada, ainda segura ali na rédea pura. Eles têm que repensar isso, né? Se a Constituição de 88 quer essa federação tripartite, e a Constituição de 88 diz que os entes são dotados de autonomia, não dá para existir esse paternalismo previdenciário que a gente continua vendo com a reforma e com a PEC paralela. Então, isso eu acho que tem que ser repensado, a gente tem que buscar um modelo adequado que preserve a autonomia dos entes federados e, ao mesmo tempo, também atenda, claro, os ideais da Constituição, do equilíbrio financeiro e atuarial, de forma a atender às expectativas da geração presente e também das gerações futuras. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado a todos. Eu não sei por quê, porque eu acho que uma PEC que permite aos estados fazer uma lei, eu acho que isso já está intrínseco. Eu acho que já é os estados e municípios, e aí o professor Bruno também pode me corrigir se posso ou não por lei, talvez por uma lei complementar ou por uma lei mesmo, fazer isso sem ter que fazer o que ele falou aqui, que realmente tem que fazer a adoção integral do que a União realmente fez, realmente deixa a gente, realmente o que é essa PEC paralela, realmente vai significar para os estados e municípios. Então vamos continuar refletindo e vamos continuar por causa do nosso tempo, porque o professor Bruno agora vai também trazer os aspectos deles com relação a essa questão aí dos estados e municípios, que é muito importante também a gente ouvir o professor Bruno com relação ao que ele pensa. Dentro do nosso combinado pode colocar aí, de tentar recuperar o tempo, né? Vamos ver se a gente consegue aqui, nessa meia hora próxima, falar um pouquinho sobre a reforma e sobre principalmente esses temas polêmicos. E eu vou ter um problema sério, mas antes do problema sério, comentei até com o Roberto aqui, o professor Fábio, né? Eu sou fã, muita coisa de direito previdenciário eu aprendi nos livros dele, e eu vendo ele falar, não, porque quando eu estava na Receita faltava tanto, e aí eu saía, faltava mais tanto, eu não ia estar contente. Aí eu fui pensando assim, chegou a hora dos servidores públicos, principalmente essa geração da década de 90, entender como se sente um hamster. O tempo todo ali, ó, né? Aquele espelhinho que você fica lá apostando nele, né? Ou aqueles, tem umas corridas de cachorro, né? Em alguns países, né? Quando você fica lá apostando neles e aquele coelho correndo na frente e eles correndo atrás. A gente começa a entender como esse pessoal se sente. Bom, mas para falar de inclusão de estados e municípios, ou exclusão de estados e municípios na PEC, dentro da perspectiva inicial, eu tinha pensado em começar lá longe, né? Mas eu vou tentar voltar, né? Eu tinha pensado em começar lá em 1891. Em 1891, já se falava, óbvio, sobre uma situação diferente, mas já se falava em regras únicas, ou uma situação única de aposentadoria de juízes federais e de juízes dos estados. Ou seja, desde lá a gente já tem um embrião constitucional de uma unificação de regras que valeu até a última quarta-feira. Porque desde a última quarta-feira, liberou geral. Os senhores podem fazer aquilo que lhe convier e que caiba dentro do que é chamado de equilíbrio atuarial. Estava ali ouvindo o Leonardo Mota falar antes e isso foi muito bem ressaltado. Pode fazer o que quiser. Você hoje só tem algumas limitações constitucionais que eu vou falar mais especificamente quando falar de benefícios. Mas o cerne é liberdade, ainda que tardia se pensarmos,
desde 1891. Né? Bom, partindo dessa premissa, nós já chegamos aqui diretamente, vamos aí à primeira grande discussão, que é: eu não quero ser livre, eu gostei de estar junto a vida inteira e assim eu quero continuar. E aí nós chegamos na discussão da extensão aos estados e municípios. E a minha primeira indagação é, até antes de discutir, avancei demais, deixa só o xizinho, antes de discutir inclusive os termos da PEC paralela, é dizer ou questionar de fato aos senhores. Eu tenho visto muita gente, e o Fábio lembrou muito bem, governadores e prefeitos, não foi o nosso caso, mas governadores e prefeitos. Vamos esperar a PEC paralela. Vamos esperar a PEC paralela para... já sei. Para fugir de uma alteração na lei orgânica do município. Porque é a única diferença básica que nós encontramos dentro da atual emenda 103 em razão da PEC paralela. Como assim, Bruno? Simples. A emenda 103 diz que vocês têm que estabelecer a idade por lei orgânica, nos casos do município, e uma expressão que até agora eu estou tentando entender, não é uma crítica, pode ser uma tecnia, uma expressão, mas eu estou tentando entender, ou por uma emenda à Constituição Estadual. Eu fiquei pensando qual a outra possibilidade de alterar a Constituição Estadual. Não seria melhor dizer que na Constituição Estadual, eu fui tentando imaginar, mas alteradas as idades, você ainda tem que fazer uma lei complementar para estabelecer requisitos. O município assim também. E a PEC paralela diz o seguinte: por lei ordinária você pode fazer a sua adesão. E aí eu estava vendo a discussão fazendo a discussão da adesão integral, me lembrei que eu ouvi agora do Leonardo Mota. Lá no final da emenda 103 tem os artigos 35 e 36, e tem aquele inciso do 36 que fala que tem que ter o referendo expresso da emenda para poder adotar em razão do 149, a revogação das regras, e ele deixou claro que isso tem que estar escrito no lugar. Né? Então, assim, é mais ou menos como está na PEC paralela, a questão que envolve a adesão integral. Eu confesso que até semana passada, retrasada, nós já fizemos a nossa proposta lá no Mato Grosso, colocamos isso por uma precaução, porque o nosso entendimento era, a partir do momento que eu faço uma lei, uma alteração da Constituição, e replico ou faço remissões expressas à emenda 103, eu não preciso mais dizer que eu estou referendando ela integralmente, mas ainda assim a exigência dessa colocação desse dispositivo, principalmente em razão da revogação do parágrafo 21 do artigo 40, que enquanto os senhores não referendarem localmente, os senhores continuarão pagando contribuição, no caso melhor, recebendo contribuição de aposentados e pensionistas que tenham doença incapacitante somente se eles ganharem mais do dobro do tempo. Com relação à constitucionalidade da PEC paralela, quando ele diz que leis ordinárias vão regular, leis ordinárias estaduais vão impor obrigação aos municípios, eu não tenho dúvida. Para mim, é óbvio que não cabe a mim decidir, e aí cabe a Corte Suprema e a gente tem que respeitar as decisões, mas de tudo que a gente viu até hoje no mundo jurídico, esse é um dispositivo que não encontra respaldo. Esse é um dispositivo que fere diretamente a autonomia dos entes federados, lá do artigo 18, autonomia essa considerada a cláusula pétrea pelo parágrafo 4 do artigo 60, e como tal não pode ser nem por emenda constitucional reduzida. Então, essa ideia, para quem está pensando aí, não vou esperar o Estado fazer a lei ordinária e eu vou embarcar, o risco é grande. Principalmente porque vai criar um vazio de regras. Talvez depois de 1, 2 anos você tenha declarado inconstitucional essa lei local, esse dispositivo da PEC paralela se passar, e aí você volta a ter vigente nesse período regras que já estão revogadas, porque numa ADIM você tem os efeitos retroativos à data do dispositivo, né? E aí
a gente vai ficar numa situação muito doida. Sem contar que eu não sou muito fã dessa autonomia às avessas, né? Não é a primeira vez que dispositivos federais trazem a autonomia às avessas. Olha, você é autônomo, mas autonomia não é mais você ficar quieto. A autonomia agora é você dizer que não quer. Né? Isso aí a gente já tem em outras linhas, principalmente lá na Previdência Complementar do Servidor Público, né? A facultatividade às avessas, né? É facultativo. Não, mas é facultativo assim, eu te escrevo, se você quiser, você sabe. Essa facultatividade às avessas, autonomia às avessas, eu não me sinto bem com ela. Para mim, eu sou autônomo, eu não quero fazer tudo aqui. Agora não, eu tenho que ver o cara lá tá fazendo, eu tenho que gritar, eu não quero. Eu acho que é um pouco complicado. Além de deixar todos numa situação muito mais, numa base muito mais política do que técnica, né? A PEC paralela, na forma como ela está, gente, e aí, Varela, né? Talvez ela crie muito mais problemas do que soluções. Imaginem os senhores que os senhores podem ser obrigados a discutir a previdência dos senhores, não mais em termos técnicos, mas sim em termos políticos, sob a perspectiva de, mas eu não sou da mesma coligação, eu não sou da mesma linha do governador, então eu não gostaria de entrar, ou então o governador, não, eu não apoio essa reforma, então eu não vou fazer e vou dando seus princípios. É uma situação muito ruim para se discutir em termos de previdência. A forma como ela está colocada é muito ruim. Agora, não posso negar que tem dois aspectos que não estão envolvidos aí para encerrar a fala sobre o PEC paralela. Tem um aspecto dela que é salutar para todos, e tem outro que eu acho que os senhores deveriam começar a brigar. Não é o caso de municípios mais novos, mas de municípios mais antigos. O aspecto salutar é a questão que envolve o PASEP, que hoje é uma grande controvérsia a nível nacional. Tem muita gente recebendo a visita indigesta dos ex-colegas do Dr. Fábio. E é uma visita só pelo papel. Nós estamos sendo lá em Mato Grosso notificados por um cidadão que está em Minas Gerais. Então, assim, chega só o papel. Discutindo base de cálculo de PASEP, o que está sendo resolvido lá na PEC paralela, no artigo 5º. Uma outra questão que começa a se avizinhar, alguns estados já conversaram comigo, estão com esse problema, e alguns municípios, que é aquele famoso grupo lá do artigo 19 da ABCT, né? O pessoal que não é servidor efetivo, mas porque tinha 5 anos em 1988, ganhou o direito a permanecer na administração pública. A Advocacia Geral lá da União em 2000 deu um parecer dizendo que eles tinham direito às mesmas regras previdenciárias, e o Supremo agora resolveu, a torto e a direito, dizer que não, que tem que excluir todos eles, no máximo modular efeitos. Isso é algo bastante preocupante. Talvez esse sim um movimento que merece ser ajustado via PEC paralela e garantir a eles a filiação à Previdência. Mas por que, Bruno, garantir essa turma filiação à Previdência? Simples. O regime próprio de Previdência se destina a quem? Se você fizer uma análise exclusiva ou de exclusão, dizendo, lá pelo parágrafo 13 você vai ver que aqueles que não têm a garantia de continuidade no serviço público, parágrafo 13 e 40, estão fora do regime próprio, todos vinculados ao regime geral. Empregado público, uma empregado público tem garantia não, pode ser demitido, pode ser dispensado, né? Ocupantes de cargo exclusivamente comissionado, detentores só do mandato eletivo. E aí vem o caput e fala de servidores efetivos, ok. E aí os estabilizados ficaram no limbo, porque ao mesmo tempo que eles não estão lá no parágrafo 13, já que o vínculo dele não tem essa precariedade da temporariedade, eles também não são servidores efetivos. Mas hoje o entendimento predominante já no Supremo é no sentido de que eles devem se aposentar pelo regime geral. Então talvez a PEC paralela seja uma alternativa para tentar amenizar esse problema e resolver esse problema. Eu recebi uma informação ontem, eu não sei se ela é real, mas me falaram que só no âmbito da União nós estamos falando de em torno de 400 mil pessoas.
Então, assim, se cada um voltar para dentro do seu regime próprio e fizer uma análise, eu acredito sim que todos terão acima de 1.000, com certeza, pessoas nessa situação, que vai impactar diretamente o regime próprio, porque a hora que essa turma for para o regime geral, eles vão ter que vir aqui e pegar a certidão, né? E aí depois isso vai voltar tudo para os senhores na compensação. Muita gente fala assim, mas o ganho atuarial que eu vou ter pode ser grande. Pode ser. Mas a briga que você vai ter por ter exigido contribuição maior, tem que complementar com base naquela regra da extinção lá, tem que ressarcir, e assim vai ser uma briga indigesta, que talvez seja melhor não comprar neste momento ou em momento algum. Tá? Bom, eu agora estou andando com alguns amigos, e aí quando você se depara com a questão da inconstitucionalidade, meu amigo já fica assustado. Terão outros ao longo da apresentação, e eu vou explicar para os senhores no final o porquê disso. Eu, analisando a PEC, ou melhor, a emenda 103, preferi separar os tipos de regras que ela traz, basicamente em dois, né? As regras obrigatórias e as discricionárias. Nas obrigatórias vocês encontram três tipos: as imediatas, as com prazo, as que exigem regulamentação, e as discricionárias relacionadas a benefícios. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre elas. Primeiro, obrigatórias e imediatas. Limitações a aposentadorias e pensões. Está valendo desde quando, Bruno? Desde quarta-feira. Está todo mundo de cabelo em pé. Os grupos de WhatsApp já escreve, você digita A, já vem aposentadoria e pensão. Estou mentindo? Aqueles celulares mais modernos, você digitar A, você vai querer escrever até amanhã, vai digitar aposentadorias e pensões. Está valendo desde quarta-feira, gente. E aí? Ah, mas vai sair a portaria dentro do prazo. Tá, e aí? E o Tribunal de Contas? Aí tem gente falando, mas o Tribunal de Contas a gente não sabe o que vai fazer. Eu conversando com um amigo, ele falou assim, alguém já perguntou? Que é uma real, alguém já perguntou? Bom, o fato é, nós temos duas realidades. Os benefícios que já estão sendo pagos, que não pertencem mais aos regimes próprios. Auxílio-doença, salário maternidade, notariamente. Esses aí, gente, é prazo. Prazo para quê? Para começar a fazer? Não. Para começar a cumprir? Não. É o prazo necessário para promover as adequações necessárias. Que adequações são essas? Alterar a LDO, alterar a LOA, quem vai fazer ainda em 2019 a do exercício vigente e a que está sendo discutida para 2020. Quem pretende fazer a partir de 1º de janeiro de 2020, alterar já a LDO, que já deve estar aprovada, e a LOA, que está em discussão. Mas não é só isso. Alterei a LOA, resolveu? Não. As leis dos senhores hoje são inconstitucionais. Isso significa que os senhores precisam transferir também para a legislação do município, seja como direito estatutário, seja com uma outra natureza de direito, as regras de concessão de auxílio-doença e salário-maternidade. Em alguns casos, inclusive, os senhores não terão mais auxílio-doença, e sim licença-saúde, ou licença para tratar da própria saúde, remunerada. Então, isso também precisa ser discutido com o município. O que eu tenho sugerido, por precaução, é que não tem que fazer essa outra lei? Tem. Então faz o seguinte, coloca um dispositivo lá, dizendo que o período entre a emenda 103 e a implementação do novo sistema vai ser objeto de ressarcimento pelo município ou instituto. Pelo menos aqueles que conseguirem convencer o prefeito. Porque aí não tem questionamento nenhum, gente. Não tem questionamento nenhum. Mas o tribunal pode reclamar? Não. Houve ressarcimento. Se houve ressarcimento, a conjuntura jurídica permitia ou permite que você reconheça que aquele pagamento não foi indevido. Agora vem a pergunta mais clássica. Eu estou com auxílio-doença na minha mesa. Posso assinar? Não, joga fora agora. Porque para esse aí eu não vejo defesa, gente. Porque você está concedendo um benefício inconstitucional.
Você não tem mais a competência para tanto. Esse tem que devolver para o município. Aí se o município vai pagar retroativo depois, se ele vai pagar, se ele vai conceder só com base na Constituição, aí é uma coisa que o município vai ter que criar uma alternativa. Agora, desde quarta-feira, os senhores estarem concedendo auxílio-doença, salário maternidade, o risco é muito grande. Por quê? Porque aí é um ato manifestamente inconstitucional. Tem que se criar dentro do município uma interpretação jurídica e uma forma de assumir essa responsabilidade só com base na Constituição, ainda que aplique por analogia à legislação do Instituto ou do regime geral, e ele resolver lá orçamentariamente como ele vai pagar, porque o risco é muito grande. Tá? A questão que envolve a vedação às incorporações só merece uma ou dois acréscimos, né? É o que tem sido muito falado. Primeiro, a vedação às incorporações está claro, não pode incorporar mais. E aí tem um artigo lá na frente, Bruno, que diz que as incorporações já feitas estão garantidas, vão ser mantidas. Por favor, leiam esse artigo com uma ampliação maior. As incorporações cujo direito já foi adquirido estão garantidas. Porque geralmente quando a gente lê esse dispositivo, a gente pensa, então quem não pediu, dançou, né? Teve gente, inclusive, falando isso. Peça logo a sua aposentadoria, porque se você não pedir, você vai perder o seu direito. Não é isso. Tá? Eu acho que a questão que envolve a vedação das incorporações exige uma interpretação maior. É óbvio que tem legislações, inclusive eu vou falar melhor sobre isso amanhã na nossa segunda fala, tem legislações que fazem ela a conta-gotas, e aí a gente vai deixar para tratar lá. A questão que envolve a aposentadoria como causa de extinção do vínculo, né? Agora está bem claro lá, no artigo 37, parágrafo 14. Você usou o tempo do INSS, você é filiado ao INSS em emprego, cargo ou função pública, a sua aposentadoria é causa de extinção de vínculo. Qual a causa? Ainda não sei. Como assim qual a causa? É uma dispensa sem justa causa ou com justa causa? Isso não está claro. Quer me parecer uma dispensa sem justa causa. Não é? Mas tem um detalhezinho. Também tem um artigo que faz a preservação, a salvaguarda daquelas aposentadorias já concedidas. Leia-se também os direitos adquiridos, a meu ver, né? Também estão incluídos. Mas tem um outro problema. Desde quarta-feira esse texto vale. E aí nós temos lá o Roberto, que adquiriu o direito a se aposentar pelo INSS, ocupa um cargo público, você adquiriu o direito de se aposentar pelo INSS na segunda-feira. E temos esse que aqui nos fala, que adquiriu o direito a se aposentar pelo INSS na sexta-feira. A emenda entrou na quarta. Pelo texto da ressalva, lá do artigo 6º, o Roberto está salvo. O Bruno pode fazer a festinha, ele não volta a trabalhar na segunda-feira. Extinguiu o vínculo. E essa é uma norma de aplicação imediata e obrigatória para todos nós, tá? Não tem escolha. Vale só para a União. Vale só para a União? Nada. Vale para todo mundo. Bom, ainda temos outra questão muito interessante. Tudo de benefício está fora. Não, tudo não. O acúmulo está dentro. O acúmulo também é regra de obrigação, ou melhor, é regra de aplicação imediata e obrigatória para todos nós. Então, aquela servidora que era aposentada e que era casada com o servidor e ele faleceu pós quarta-feira, já vai observar as novas regras de acúmulo, inclusive com relação às faixas. Mas ela no município, Bruno, não tem problema. O artigo 24, ele não é ressalvado ou não traz qualquer ressalva de aplicação só aos servidores federais. Eles se aplicam aos regimes previdenciários. Aquela colega dela, que é aposentada, e o marido morreu na terça, mas não concedeu ainda, Bruno, então ela dançou? Não, tem a ressalva lá, de que os direitos adquiridos aos benefícios antes da emenda autorizam o afastamento do artigo, ou seja, não se aplica as regras de acúmulo previsto.
Imagina se elas forem vizinhas e estiverem conversando amanhã. Vão elogiar demais o segundo marido, né? No mínimo vão falar assim, nem para ele fazer esse bem para você, né? Que bem, morrer antes, 2 dias antes. Mas tudo bem, acontece. E aquilo que está deixando todo mundo aqui, ó, muito contente, né? Vedação à criação de regimes próprios. O Fábio já falou da interpretação. Mas, no mínimo, todo mundo que tiver com o processo em andamento, suspende e ou espera vir a interpretação mitigada, ou já vai caçando de novo uma demonstração eficaz de equilíbrio atuarial e financeiro. Eficaz. E não aquela demonstração que a gente já viu em outras situações, onde o cálculo atuarial diz que inicialmente você não precisa nem fazer 2:1, mas diz que no 20º ano lá, você tem que estar fazendo 1000:1 para poder manter o seu regime próprio. Então, muito cuidado com esta situação e está todo mundo bastante zangado. Essa sim vai ser uma grande discussão realmente, talvez seja um dos debates mais calorosos que nós vamos encontrar no judiciário, porque aí nós estamos discutindo a autonomia do Estado frente ao interesse público de você ter um equilíbrio das contas públicas, né, no interesse da população, você ter o equilíbrio das contas públicas. Então, esse debate vai ser um debate realmente bastante acalorado. Nós temos as obrigatórias com prazo, e aí eu separei 3, né? Primeiro, temos que fazer a nossa unidade gestora. Quem já tem, está tranquilo, 2 anos contando, já startamos o reloginho. Lá em Mato Grosso a gente ainda não tem. Aí quando foi na quarta-feira nós fizemos, promulgou na terça 10 horas, quando foi na quarta que publicou, a gente fez a reunião com o conselho e apresentou, pessoal, qual é o prazo? Aí o presidente falou assim, a partir de hoje nós temos 1 ano, 11 meses e 29 dias. Contando, e começou, né? Estou quase querendo fazer igual aqueles reloginhos da Copa, ia ser massa, né? Reloginho da unidade gestora. Previdência complementar, né? Também os senhores têm 2 anos. Lembrando aí que a instituição de previdência complementar não significa que vocês têm a obrigação de ter uma instituição de previdência complementar. Hoje já se aceita e já se consolidou a questão dos planos multipatrocinados. Então vocês têm que ver isso, a viabilidade econômica de você ter uma instituição cuidando dela, né? E também tem que ter, vai se falar melhor de previdência complementar, mas vocês têm que ter a noção seguinte: toda vez que o prefeito chamar vocês para falar de previdência complementar, a tendência da previdência complementar é que no primeiro momento haja uma elevação do seu custo, porque a tendência é a redução das contribuições, para que no final você tenha um ganho atuarial e uma diminuição dos custos, tá? Então isso tem que ficar bem claro. O último item que eu separei aí é a elevação de 11 para 14. Quem não fez ainda, não é automático, tem que mandar a lei, tem que respeitar a noventena e tem que respeitar o prazo que vai ser estabelecido. Segundo o Leonardo falou ali na outra sala, que provavelmente o prazo para vocês estarem com 14 é 1º de julho de 2020. Não sou eu que estou falando, ouvi o Leonardo falar ali na outra sala mais cedo. Não sei se é isso que vai se confirmar, eles estão aguardando aí a publicação da portaria. Mas se for, preparem-se, né? Vocês têm que estar com as suas leis, no mínimo suas leis aprovadas de 11 para 14, até 1º de julho do ano que vem. A alíquota progressiva, extraordinária não são obrigatórias, mas o 11 para 14 é obrigatório. Nós temos as regras ou as normas que a gente pode chamar de obrigatórias, mas que precisam de regulamentação. A principal delas, a famosa Lei de Responsabilidade Previdenciária. Ah, Bruno, mas o artigo 9º diz que a 9717 é a Lei de Responsabilidade Previdenciária até lá. Ok, mas a gente tem que lembrar que há muito tempo se luta para que a 9717 seja remodelada com outras situações não contempladas por ela, que implicam na responsabilidade do gestor e que lá não encontram respaldo. Então, ainda assim, haverá essa, digamos assim, angústia na espera pela lei de responsabilidade fiscal. O único problema, não pode ser medida provisória, porque ela é matéria de lei complementar. Tá?
Opa. Lembrando, eu fui demais aí, deixa eu aqui, né? Ok. E aí, tudo isso sem você poder dizer que vai entrar na justiça para ter o seu CRP. Porque agora está lá na Constituição que se você não cumprir as regras gerais de previdência, você fica sem transferências voluntárias, sem avais, sem empréstimos e assim vai. Tem muita gente nervosa aí dizendo, o CRP, a constitucionalização do CRP significa que as liminares caíram? Não, gente. A liminar é coisa julgada, ela não pode cair. Agora, acontece de alguns requisitos ganharem nova roupagem. Quando ele ganha nova roupagem, ele pode ser exigido novamente. Quando ele pode ser exigido novamente, você pode perder ou cair por ele novamente. E aí não vai haver o argumento que você tinha antes. Tá? Por exemplo, principalmente para casos de estados, quem não tinha CRP porque não tinha unidade gestora. A unidade gestora agora ganhou nova roupagem com prazo. Passou os 2 anos, você não fez da nova roupagem, você corre o risco de ficar sem o seu CRP. Tá? Bom, e aí chegamos às normas discricionárias. Faço se quiser e faço o que quiser. É assim? Não. Primeiro, você não pode inventar modalidade de aposentadoria. Eu não posso ter aposentadoria por beleza, por exemplo. Vou fazer um critério lá, pontuação, né? Muito menos cálculo de proventos, tá? O cara que tiver mais beleza tem direito a 10% a mais. Não tem isso. E eu faço desse jeito porque aí não é incorporação, melhor ainda, né? Não, esquece. Tá? As regras são as que estão lá. Aposentadoria por incapacidade, aposentadoria compulsória, que o requisito você também não pode mudar, porque não foi alterado, 75 anos, e aposentadoria, que agora vamos chamar de voluntária, né? Porque não há mais a dicotomia, idade e tempo. Aposentadoria voluntária. E aí, a discussão com relação às aposentadorias especiais, né? Que, a meu ver, a reprodução é obrigatória, professores e as modalidades que estão lá, e dentro dos limites estabelecidos pela própria Constituição. Bruno, a metodologia de cálculo faço o que quiser? Em parte, sim. Por exemplo, na compulsória, você não pode deixar de fora a proporcionalidade dos proventos, porque isso não foi mexido. Tá? Agora, tudo vai depender do quê? Tudo vai depender de você ter ou não equilíbrio atuarial. Tá? Se a mudança que você fizer provar e evidenciar que você vai continuar tendo equilíbrio atuarial ou vai ter o equilíbrio atuarial, ok, pode fazer. Se não, as suas regras serão consideradas inconstitucionais. Tá? Bom, está aqui o dispositivo que vai impor isso a vocês. Artigo 9º, mais exatamente o seu parágrafo 1º, né? Até que entre em vigor a lei de responsabilidade fiscal, de responsabilidade previdenciária, aplica-se o disposto neste artigo. E o primeiro já vem considerando conceituando equilíbrio financeiro e atuarial e dizendo que você tem que ter contribuições suficientes, reservas suficientes para pagar os seus benefícios. O professor Fábio já falou desse artigo, mas eu queria falar dele sobre um outro aspecto que aconteceu muito comum com muita gente. Artigo 25, você olhou para o caput dele e falou assim, está falando de regime geral, estou fora, não quero saber dele. Não é isso? Aí, de repente, alguém chamou sua atenção e falou, pera aí, amigo, e o parágrafo 3º dele? Que anula a aposentadoria com tempo de regime geral sem CTC. Bom, primeiro de tudo, além da questão que envolve a emenda 20, eu tenho muito receio e acho que vai ser muito difícil que os senhores consigam anular aposentadorias já concedidas e devidamente registradas pelo Tribunal de Contas antes da edição da emenda 103. Bruno, mas é uma inconstitucionalidade. Tá, mas é uma inconstitucionalidade que foi criada por uma norma posterior.
Não, Bruno, não é não, porque havia há uma lógica nisso. Se eu concedir aposentadoria para alguém com tempo de regime geral, sem a CTC, eu estou errado. Ah, você está errado? Tá, então tá bom. Então eu vou lembrar você de alguma coisa que eu tenho certeza que você fez na sua vida enquanto gestor previdenciário. O seu servidor, ou melhor, o seu professor, chegou lá para você e pediu aposentadoria. E você concedeu. Pode conceder onde você quiser, artigo 6º, artigo 5º, parágrafo 40. Só que esse seu professor, ele, no tempo de contribuição dele, ele tinha um período de 2000 até 2005 como interino, como contratado, o nome que vocês quiserem dar a ele. E em 2005 ele fez concurso, entrou e preencheu os requisitos e se aposentou. Ou melhor, você está lá para conceder a aposentadoria ou concedeu essa aposentadoria ano passado. Muitos dos senhores fizeram isso sem a respectiva certidão de tempo de contribuição do INSS. Por quê? Porque o tempo dele sempre foi no município, sempre foi no estado. Para que eu vou pedir a certidão? Mas de 2000 a 2005, como interino, como temporário, a filiação previdenciária dele era no regime geral. Então eu tinha que ter a certidão. Ah, Bruno? Então a compensação previdenciária era para ter dado problema. E por que não deu? Porque os senhores fizeram a certidão de vocês e mandaram e o INSS aceitou. Porque o INSS entendeu até o início desse ano, quando veio a MP 871, que esses casos também se enquadravam no conceito de averbação automática, que foi um conceito criado lá em 1990 para resolver o caso de transposições que aconteceram de regimes jurídicos, muito aplicado e que foi indo, em tese já não era para existir mais, porque todas as transposições já aconteceram, mas serviu para resolver o problema do parágrafo 13. Porque já pensou se essa galera toda tivesse que trazer certidão? Aí alguém em algum momento acordou e mexeu na MP 871 e falou, não, agora só com certidão. Então depois dela vocês estão exigindo, mesmo dos seus temporários, né? Não responde. Não precisa responder. Eu sei que está todo mundo exigindo, tenho certeza que todo mundo sabe da MP 871, que mexeu no artigo 96 da 8213 e disse que não pode mais contar tempo do regime geral sem certidão. Eu tenho certeza que todo mundo está sabendo disso. É de janeiro de 2019. Agora a lei 13846. Todo mundo está sabendo disso. Ninguém tem problema. Vamos para frente para não revelar o que não deve. Vamos lá. Senhores, aí vem a emenda e coloca esse dispositivo. A emenda com esse dispositivo deixa a nossa galera extremamente preocupada. Por que a nossa galera fica extremamente preocupada? Porque qual o alcance? Para mim, como eu disse, atos de aposentadoria já concedidos e devidamente registrados não tem o que se discutir. Porque, no mínimo, eles levavam a interpretação daquele momento. Não estou discutindo fraude, tá? Fraude é outra história. Agora, aqueles que não são fraudados, não levam a essa discussão. Agora, os atos não concedidos já evita. O grande problema e a grande preocupação dessa turma são aqueles atos que estão naquele meio campo lá. Já foi concedido, mas não foi registrado. Como um ato complexo, só ganha legalidade pós-registro, eu entendo que seria prudente vocês voltarem para trás, chamar ele e falar, opa, vamos ajustar essa canoa aí, porque pode ser que não dê certo. Agora, para fechar, caminhando para o fim, eu acho que talvez a maior discussão que teremos sobre benefício está aqui, ó. Recentemente, na DIN 5111, o Supremo referendou o seu entendimento de que as normas previdenciárias constantes na Constituição são de reprodução obrigatória.
Esse entendimento ele vem desde 1988. Pesquisei só a Constituição vigente. Ou seja, a emenda 103, no mínimo, vai exigir do Supremo Tribunal Federal que reveja no sentido de confirmar ou não esse entendimento. E aí, gente, quem fizer regra diferente vai ficar desse jeito aí, ó. Se o Supremo disser que é reprodução obrigatória, que não tem aquela faculdade lá, já era, vai ficar desse jeito. Gente, para finalizar, talvez eu precise da sua ajuda aí, tá? Eu queria dizer o seguinte para vocês. Essa sequência de reformas, essa sensação de hamster do servidor público, ela só nos prova que nós temos que começar a pensar em previdência cada dia mais cedo. Não é isso? E lá em casa eu tenho dito isso para minha esposa já tem 35 anos de idade, mas eu tenho 2 filhos, um de 11 e outro de 2. E tenho dito, olha, vocês têm que pensar até por de 2. Vocês têm que pensar no futuro. Comecem cedo, se qualifiquem, trabalhem, porque é disso que depende o futuro de vocês em questão previdenciária. E a gente tem tentado implementar essa regra. Obrigada, até a próxima. Obrigado, gente. Começar a trabalhar cedo é importante.